Bora lá então, pessoal. Nós vamos fazer dois blocos de aulas de polinômio. Então, no primeiro bloco, agora a gente vai fazer da aula 41 até a aula 44, tá? Mas são conceitos básicos, dá para fazer, dá para cumprir tranquilamente. Então, nós estamos começando aí na página 107. Vamos começar a aula 41, 42, página 107. É, Basicamente é o que se tem aqui nesse mapa mental, né? O que nós vamos estudar. Ele vai trazer só os conceitos iniciais. Não vou ficar alongando aqui porque tem, né, vários conceitos mais simples e alguns mais complexos, então vou deixar um tempo maior nos mais complexos, tá? Então aqui a gente pode ver que, né, polinômio não é nada fora do que vocês conhecem, né? O poli vem de muitos, de vários monômios. O que é um monômio? Monômio é um termo algébrico. Né? O termo algébrico, o que é mesmo termo algébrico? É uma letra, é um número ou é o produto de um número por uma letra. Né? 10 é um monômio, 10x é um monômio, x é um monômio, e aí esse monômio ele terá coeficiente, ele terá parte literal, ele terá o seu grau, tá? Então isso quando você tem vários termos algébricos juntos, nós temos um polinômio. Então a gente costuma dizer, né, monômio, binômio, trinômio. A partir daí nós temos um polinômio. Tudo bem? É isso aí. Os polinômios, a gente vai fazer as operações. Além das operações, você já conhece, então a gente tem valor numérico, está na primeira aula lá, o valor numérico. Igualzinho a gente tem função. Então, vamos pegar isso aqui. Ó. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 1, e ele pede para que eu calcule o p de 2, um exemplo, é o valor do polinômio para quando x for 2. Onde tem x, a gente substitui por 2 e calcula o valor numérico. Raiz do polinômio é quando você coloca igual a zero e você resolve. Então, isso aí a gente vai fazer no próximo conjunto de aula, tá? Então, esses são os conceitos. Fora isso, que a gente tem a adição de polinômio. Para que a gente faça a adição do polinômio, é muito simples. A gente tem que adicionar ou depois subtrair os que são iguais, né? Os que são equivalentes. Então, por exemplo, o que se torna um monômio equivalente ao outro para que possa fazer as operações de adição e subtração? Ter a mesma parte literal e ter o mesmo grau, certo? Então, é simples na hora de fazer, mas a definição é essa. Tem que ter a mesma parte literal e o mesmo grau. Ou seja, x é a parte literal desse, só que o grau é 2. X é a parte literal desse, só que o grau é 1. Por isso que a gente não faz menos 3x ao quadrado mais 8x. Não dá, simplesmente assim. Por isso que a gente não faz x somado com y, porque a parte literal é diferente. Fora isso, é fazer o que está aqui, ó, fazer a regra de sinal, o jogo de sinal, para eliminar o parênteses. E aí a gente sabe que quando a gente está somando, você tem, né, o símbolo de adição antes do parênteses, ele não modifica o sinal, ele mantém. Tá vendo aqui, ó? Olha a regra de sinal. Ele mantém. Então o que, que nós vamos fazer? Juntar quem é semelhante. X quadrado com menos 3x ao quadrado, que vai dar menos 2x ao quadrado. Tá? E assim por diante. Não vou me estender muito aqui, porque a gente tem bastante coisa para ver. Tá? Tem outro exemplo aqui para vocês, para ficar bem explicado, tá? A eliminação do parênteses, subtração. Na subtração, o procedimento é o mesmo, a gente só pode subtrair aqueles que são equivalentes, né? A gente pode dizer, né, na linguagem popular, os que são iguais têm a mesma parte literal e o mesmo grau. Só que nós temos a regra de sinal que quando você tem um sinal de subtração, certo? Antes de qualquer parênteses,
E não importa quantos termos tenha lá dentro, ele vai inverter o sinal de todos, certo? Ele vai inverter o sinal de todos. Por quê? Por quê? Porque é como se você tivesse um menos um multiplicando aqui todos eles. Quando você tem o sinal de mais, é um 1 positivo. A gente sabe que ele é elemento neutro, né? O menos um, ele vai calcular, ele vai trocar o sinal. Então, a regra é essa. Olha lá, menos 3x, vou tirar, ele vai virar 3x, esse vai virar menos 10, esse vai virar mais 6. Aí a gente vai juntar, ó, 5x ao quadrado menos 3x vai dar 8x ao quadrado, porque ele vai virar mais, certo? Mais um exemplo aqui para deixar bem claro, né, para vocês guardarem esse material aí para vocês estudarem. Bom, agora a gente vai para multiplicação. Multiplicação a gente já conhece, o procedimento é a distributiva. A gente acabou de estudar número complexo aí, que a gente fez essa distributiva aí. Então, o procedimento é o mesmo, muito tranquilo. Só que aí, olha que bonitinho, ó que eu achei que eu consegui fazer. Olha aí o recadinho que eu deixei aí, ó. Um produto de potências de mesma base pode ser escrito na forma de uma única potência. Conservamos a base e adicionamos os expoentes, tá? É simples, vocês sabem fazer, mas às vezes se confunde. Então aqui, ó, vou pegar este exemplo maior, deixei alguns exemplos aqui, ó. Monômio por monômio, monômio por trinômio, tá vendo aqui, ó? Monômio por trinômio, e aqui é um número real por um trinômio. Tudo é a mesma coisa, tá? É só para dar mais segurança para vocês falar, então é só isso mesmo? É só isso. Só que notem aqui, olha, quando eu faço x à terceira vezes x ao quadrado, tem gente que se confunde um pouco, né? Às vezes se confunde um pouco. Acha que tem que fazer 3 vezes 2, que vai dar x elevado a 6. Não é. Nós estamos fazendo isso aqui que está no recadinho aqui, ó. Nós vamos manter a base, que é o x, e nós vamos somar o expoente. É multiplicação de potências de mesma base. Por quê? Para fazer multiplicação diferente da soma, eles precisam, para poder reduzir eles para um só, eles só precisam ter a mesma parte literal, que vai servir como base, que será a base dessa potência, certo? Então, ó, vai manter a base, que é o x, e vai fazer 3 mais 2, que dá 5. X à terceira vezes x vai dar x à quarta. X à terceira vezes 1 vai dar x à terceira, certo? Ó, 2x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 2x à quarta. Porque a gente faz muito isso, né? X vezes x ao quadrado, ou x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta, que é o mesmo resultado de 2 vezes 2. Então, por isso que eu digo que às vezes confunde. Então, a gente vê a diferença aqui, ó, certo? Nesse termo que é o 5. X ao cubo vezes x ao quadrado dá x à quinta, mantém a base e soma os expoentes. Depois, o que a gente faz? Se houver termo semelhante, como nesse caso, a gente junta nessa operação de adição, certo? Ou subtração. X ao cubo daqui com x ao cubo daqui, beleza? X da quarta aqui com x da quarta aqui. A gente junta e deixa ele da forma mais simples possível, mais simplificada possível. Bom, divisão de polinômio. Aqui a gente vai ficar um tempinho maior, tá? Porque a gente tem algumas coisas a discutir sobre divisão de polinômio. Acredito que vocês não tenham feito ainda, com exceção, se eu não me engano, é no 8º ano ou é no 9º ano, a gente tem uma introdução do que é isso, né? Mas acesso aos teoremas a gente vai ter agora. Primeira coisa que para fazer uma divisão, a gente tem que lembrar da seguinte condição, né? Da seguinte propriedade principal de uma divisão. Que, olha aqui do jeito que está escrito aqui, ó. P de x, que é o polinômio, ele vai ser equivalente, tá vendo? Equivalente ao dx vezes o qx mais o rx. Meu Deus, o que é isso? Bom, D é o divisor, Q é o quociente e R é o resto. Então, assim, ó, quando você dividir um polinômio px, esse polinômio px, ele é igual ao divisor
vezes o quociente somado com o resto, certo? Tá aí. Então, é exatamente igual, a coisa mais simples, eu acabo, né, todos os anos eu acabo dando o mesmo exemplo. Olha só, quando você vai fazer 15 dividido por 7, você tem o dividendo e o divisor, certo? Dividendo e o divisor. Então, um é esse aqui, que é o que a gente vai chegar no resultado, e o outro é o polinômio que a gente vai dividir ele. Então, 15 dividido por 7, a gente sabe que dá 2 e sobra 1. Beleza? Dá 2 e sobra 1. Mas vamos supor que eu não saiba que era o número 15. Eu não tenho o resultado 15, que será para nós esse polinômio aqui. Eu não tenho ele. Eu não tenho, certo? Eu sei que o divisor é 7, tá vendo lá? O divisor é 7, o quociente é 2, que é o resultado, e o resto sobrou 1. Isso eu sei. Ou seja, eu posso aplicar essa propriedade fundamental da divisão, seja um polinômio ou seja uma divisão simples de dois números igual a esse. Olha lá, certo? Eu não tenho. Nossa, fica chato quando fica aqui embaixo, eu não consigo tirar isso aí. Bom, então eu posso reescrever o número 15, né, que está no lugar do px, do polinômio que será dividido. Eu posso reescrever este polinômio daquela maneira lá, dividendo vezes, divisor vezes quociente mais o resto. Esse é o primeiro teorema que a gente vai fazer. Vai dar o dividendo, que é o 15. Beleza? Beleza? Bom, a partir daí, nós temos alguns métodos, tá? Alguns métodos. Uns mais adequados no momento, outros no outro, tal. No primeiro método, que já vou ser direto aqui com vocês, é o método da chave, certo? O método da chave, ele consiste em a gente montar o algoritmo, né, da divisão, como a gente costuma fazer com números. Então, e fazer essa divisão. Então eu tenho que fazer essa divisão aqui, ó. 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2 dividido por 3x ao cubo, E eu quero o quociente, eu quero o resto. Quero o quociente, quero o resto. Então notem o que eu fiz aqui, ó. Não é tão complicado do jeito que parece pelo tamanho não, tá? Se tiver essa estratégia, ó, foca na estratégia que eu vou falar para vocês. Esse método da chave não vai ter erro. Ó, peguei aqui o dividendo, coloquei na chave o divisor. Você vai olhar para quem? Como é que eu começo? Qual que é a estratégia? Você vai pensar no monômio, que pode ser um número, pode ser uma letra e pode ser o produto de um número por uma letra. Em resumo, pode ser x, pode ser o número 10, pode ser 10x, tá? 10x ao quadrado, pode ser... Você vai pensar nesse cara que você vai colocar aqui. Para quê? Para que, quando multiplicado pelo primeiro, elimine sempre o primeiro, que é o maior. Se ele está na ordem, normalmente ele está na ordem. O de maior grau. Só pensa nesse, só. O resto é consequência. Só pensa nesse. Você pensa assim, olha, de novo. Qual é o monômio que eu tenho que multiplicar por 3x ao cubo para poder eliminar o 3x à quarta? Lembrando que este algoritmo aqui, toda vez que você multiplica aqui, ele vai com um sinal oposto para o outro lado, porque ele vai fazer menos, tal, aí ele vai com um sinal oposto lá, certo? Ele vai com um sinal oposto lá. Então, notem aqui, quem que eu coloquei? O x. Por quê? Porque x vezes 3x ao cubo vai dar 3x à quarta negativo, certo? Positivo com positivo, dá positivo, ele vem para cá negativo. Então, notem, eliminei. Este era o meu objetivo. O resto, gente, é consequência. O resto é consequência, certo? Tem que fazer por todos. A gente só pensa no primeiro. Vai por mim, só pensa no primeiro. Eu quero saber o que eu coloco aqui para multiplicar por esse, para poder eliminar o de maior grau que está do outro lado. É só isso que eu vou pensar. O resto é consequência. Então, notem aqui, ó. X vezes menos 2x ao quadrado dá menos 2x à terceira. Olha para lá, ele vai mais 2x à terceira para lá. X
vezes 4x dá 4x ao quadrado, que vai para cá, menos 4x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x, que vai para lá, mais x. Simples assim. O que eu faço agora? Veja quem tem semelhante. Quem tem faz, quem não tem baixa. Simples. Se tem semelhante, faça a operação. Se não tiver semelhante, você baixa. Olha lá, esse é semelhante com esse, são opostos, cancelou. Ganhei de brinde esse, certo? Que não estava na conta, mas beleza. Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo, beleza. Tem x quadrado para colocar junto com esse? Ah, não tem x quadrado. Baixo ele, baixei. Não tem, x quadrado baixei. Tem x para somar com x? Tem. 7x com x, 8x. Tem número para somar com esse número aqui? Não tem, baixei ele. Acabou a divisão. Acabou a divisão. Esse é o quociente. E esse aqui é o resto. Igual. Gente, não se assuste com o número, vocês viram. É igual fazer 15 dividido por 7. Né? E trocando em miúdos, é 15 dividido por 7. Que dá 2, certo? Que é o x. E resta 1, que é esse polinômio aqui. Beleza? Esse é o método da chave. Mais um exemplo aqui, certo? Aquele lá só deu x e quando for um exemplo... Olha aqui. Então, notem aqui, ó, era 2x à quarta, né? Vamos olhar por aqui. Era 2x à quarta, né? E aqui era x ao quadrado. Então, você pensa assim, bom, para dar 2x à quarta, eu tenho que multiplicar por 2x ao quadrado. Porque 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 2x à quarta, que vai para lá menos 2x à quarta. Ótimo, o objetivo foi alcançado. Sempre olhar o de maior grau e eliminar ele. Sempre, o resto será consequência. Beleza, mas tem que fazer o resto. 2x ao quadrado vezes menos 2x vai ficar menos 4x à terceira, foi para lá, mais 4x à terceira. 2x ao quadrado vezes 3 deu 6x ao quadrado, que vai para lá, menos 6x ao quadrado. Então, notem aqui, ó, esse eliminou com esse. Tem terceira com terceira? Tem. Menos 3x à terceira com 4x à terceira, sobra x à terceira, certo? Tinha x quadrado? Olha lá, note lá, não tinha, certo? Foi colocado aqui para deixar ele completo. A gente faz isso no Brioche-Ruffini, que é o próximo método. Então aqui, ó, não tinha, então só baixo ele, certo? Acabou, baixo quem sobrou. Quem sobrou? Sobrou mais x e sobrou menos 1. Então notem, nesta linha aqui ficou x à terceira. Então assim, então quem é que eu tenho que multiplicar para poder dar x à terceira? Bom, se eu tenho x ao quadrado, eu vou multiplicar por x. Certo? X vezes x ao quadrado, x à terceira, que vai para cá, menos x à terceira. X vezes menos 2x vai dar menos 2x ao quadrado, que vai para lá, mais 2x ao quadrado. X vezes 3 vai dar 3x, que vai para lá, menos 3x. X ao cubo com x ao cubo cancelou. Eu tenho menos 6x ao quadrado mais 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. X com x deu menos 2x e o número não tinha ninguém, baixei ele. Beleza, agora o objetivo é eu eliminar o menos 4x ao quadrado. Se eu tenho x ao quadrado lá, eu só preciso do menos 4. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, para ir para lá mais. Então, notem a regra de sinal, esse era negativo. Então, para poder eliminar ele, eu tinha que ter um positivo. Para ele chegar aqui positivo, ele tem que sair daqui negativo, é sempre o oposto. Então, por isso, menos 4. Menos 4 vezes x ao quadrado, menos 4, vai para lá mais 4. Menos 4 vezes menos 2x vai dar mais 8x, que veio para cá, menos 8x. Menos 4 com mais 3 dá menos 12, que vai para lá, mais 12. E aí, ó, objetivo, qual era o objetivo? Eliminar o x ao quadrado, eliminou o x ao quadrado, menos 2x, menos 2x, menos 10x, menos 1 mais 12 vai dar 11. Parei. Por que eu parei? Porque, notem, o grau do resto é menor do que o grau do divisor, certo? O grau do resto é menor do que o grau do divisor. É assim que eu sei quando que eu vou parar. Aqui, ó,
olha aqui, ó, o grau do resto, fala assim, nossa, mas aqui só deu o quociente, só deu x e o resto deu tudo isso. Por que que você parou? Por que que você não continuou? Então notem, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Parou, certo? O grau do resto é x, o grau do divisor é x ao quadrado, parou. Esse é o quociente e esse é o resto. Beleza? Mais um exemplo aqui para vocês, para ficar claro, tá? E na verdade eu deixei foi 4 exemplos, né? Vou passar porque senão o vídeo já vai ficar extenso, tá? Mesmo porque eu estou fazendo, né, um agrupamento de 4 aulas aí, mas deixo aqueles lá para vocês estudarem. Bom, dispositivo prático de Briot-Ruffini. O Briot-Ruffini a gente utiliza muito no próximo conjunto de aula também, para poder reduzir o grau e poder resolver polinômios. Então é um dispositivo que a gente vai usar bastante. Eu gosto bastante desse método da chave para fazer divisão. Mas o Briot-Ruffini realmente em alguns casos ele é muito mais rápido e ele é muito mais prático. Tá? Aqui tem um esquema que eu sei que não vou nem começar a explicar por aqui. Eu vou começar a explicar pelo que eu fiz mesmo, tá? Então vamos lá. Olha lá, eu tinha esse polinômio aqui enorme, ó. Tá, 3x a quarta, dividido por x menos 2. Certo? Dividido por x menos 2. Então, não vou montar o método da chave. Eu vou usar o dispositivo prático. 2 passos primeiro. Primeiro passo, encontrar a raiz do divisor. Quem que é a raiz do divisor? A raiz é sempre aquele que dá zero. É sempre aquele que é igual a zero. Aquilo que é igual a zero. O x que vai dar igual a zero. Então, eu peguei o x menos 2, igualei a zero. Passo o x para lá, x é 2. Faço. Tá vendo aqui, ó? 2 menos 2 dá zero. Isso é a raiz. Então, raiz do divisor. Vou utilizar no dispositivo prático. Segundo passo. Utilizar todos os coeficientes em ordem decrescente do dividendo, que é o polinômio que será dividido. Todos. Quando não tiver, a gente vai colocar zero no lugar, mas tem que estar todos. Professor, o que é todos? O que é todos que você está falando? Ó, x a quarta, x terceira, x quadrado, x primeira, x a zero. Sim, o termo independente, ele é de grau zero. X elevado a zero dá 1, vezes 9 dá 9. É o termo independente. Então, se ele começa no 4, tem que ter 4, 3, 2, 1, 0. Certo? Tem que ter todos. Então, foi isso que eu fiz. Tem todos, tem 4, 3, 2, 1, 0. Tem todos. Então a gente vai fazer este algoritmo, certo? Que o algoritmo é o procedimento, que é esse dispositivo prático. E no último, o termo independente do polinômio sempre vai ser o carinha que vai dar o resto. Sempre é aqui que vai dar o resto. É aqui que vai dar o resto. Dentro do algoritmo que eu faço a divisão, ele dá o quociente. E debaixo do termo independente, ele dá o resto. Tá, como é que eu vou montar? Aqui, né, no primeiro, vai o divisor a raiz do divisor, notem, a raiz do divisor deu 2, vai aqui. Eu costumo colocar, tá? É uma prática minha. Se vocês pegarem aí na apostila de vocês, tal, não tem. Esse último risco aqui também não tem. Isso também é uma prática minha, tá? Se vocês pegar na apostila de vocês, está na página 112. Não tem uma prática minha, pelo menos assim, eu gosto assim. E aqui eu vou colocar todos, certo? Olha lá, 3, menos 4, menos 5, 4 e o 9. Beleza. Agora, o procedimento. O procedimento consiste nisso aqui, ó, de forma simples, tá? Numa linguagem simples nossa aqui. Olha aqui. Baixar o primeiro, multiplicar e somar. É isso. Primeiro a gente baixa, o resto a gente multiplica e soma. Então, ó, o primeiro era 3, certo? Baixei o 3. Multiplico pelo 2, que vai dar 6. Então, notem aqui, ó, vai para cá mais 6. Aí você faz a continha.
6 menos 4 deu 2. Aí você vai de novo. Multiplica 2 vezes 2 dá 4. E soma com o que está lá na frente dele. 4 menos 5 dá menos 1. Beleza. Menos 1 vezes 2 deu menos 2. Coloco menos 2 em cima do próximo. Menos 2 mais 4 dá 2. Beleza. 2 vezes 2 dá 4. Coloco 4 lá, pronto, já é o último. Certo? Já é em cima do termo independente. É o último. 4 mais 9 deu 13. Acabou. Viu? É prático mesmo. Viu? Acabou. Então, notem aqui, ó. Quem fica aqui dentro, por isso que eu faço, diferente da apostila, eu, né, acabei construindo este algoritmo, né? O dispositivo é o do Brioche-Ruffini. É que esses riscos aqui eu costumo fazer, certo? Por quê? Porque aqui dentro, ó, fica claro, claro que é o divisor. Ah, tá. Mas como é que você sabia que era x a terceira? Ó, é só você olhar aqui, ó. Você está dividindo um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1. O grau do quociente é sempre a subtração. Sempre a subtração. 4 menos 1 é grau 3. Certo? Tanto que aqui dentro ele dá completinho. Ó, 3, 2, 1, 0. Certo? Então, aqui é o quociente, é o resultado da divisão. 3x ao cubo, tal, tal, tal. Quem que é o resto? É o que está em cima do termo independente. E restou 3. Então, esse aqui, esse polinômio enorme, dividido por x menos 2, dá este polinômio aqui, que a gente chama de quociente, que é de x, e resta 13. Da hora, né? Da hora. Aí tem que praticar, né, gente? Mesmo o exercício sugerindo que a gente faça pela o 1, né, pelo menos, pela regra do que eu vou mostrar para vocês o teorema da divisão no próximo, porque sinceramente não é tão assim utilizado, tá? A gente só utiliza ele quando o exercício pede só o resto da divisão. Às vezes acontece, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês. Eu resolvi fazer pelo método do Brioche-Ruffini, até para reforçar a explicação para vocês, tá? Então, vocês têm na página 103 do exercício 1, vocês têm este polinômio, e aí ele pede para dividir por A, B, C, tá? O A é x menos 2, o B é x mais 1. Então, aqui eu utilizei o dispositivo prático, queria que vocês tentassem fazer, né? A resposta aqui, como eu falei para vocês, é o teorema do resto, que eu já vou mostrar para vocês, porque ele só está pedindo o resto da divisão. Se ele estivesse pedindo o quociente, por exemplo, já seria impraticável fazer esse teorema do resto aqui, ficaria bem mais complicado do que o Brioche-Ruffini. Então a gente vai, né, tanto que alterando o exercício, pedindo o quociente e o resto, a melhor maneira é isso aí. Então, de novo, ó, peguei o divisor, né? Então é x menos 2. Peguei o divisor, não. Peguei o divisor e encontrei a raiz dele, tá? Que é 2. Coloquei lá, tá? Aqui até numerei, ó. Até numerei, ó. X a quarta. Tá vendo? Ele não começa com x a quarta. Tem que ter x a quarta, x terceira, x quadrado, x a 1 e x a 0. Tem que ter todos. Então, assim, ó. X a quarta tem? Tem. É o 5. X a terceira tem? Olha lá, não tem. É 0. X ao quadrado tem? Não tem. É 0. X a primeiro tem? Tem. Tem. Qual que é o coeficiente? É 1. E x a 0 tem? Que é o termo independente? Tem. Que é 3. Então, notem que eu preenchi o x à terceira e o x ao quadrado com 0. Porque tem que ter, tá? Tem que ter. Tem que estar completo. Tem que só tomar cuidado com isso aí. Beleza, cheguei no resultado. Para reforçar mais ainda, vou deixar aqui para vocês também o 2. O 2 sim. O 2 ele já pede para que vocês façam utilizando o Brioche-Ruffini, tá? Então tem até aqui, ó, o método que a apostila trouxe e o meu método aqui. Vocês podem conferir aí, bateu, né, a mesma resposta, só o meu algoritmo que ele é um pouco diferente, tá vendo? O algoritmo da apostila coloca a raiz do divisor aqui embaixo, não coloca multiplicação e nem coloca esse traço final. Eu gosto assim, aí vocês façam do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? E aí, sim, esse aqui, gente, é o que eu falei, o teorema do resto, tá na página 112, é uma explicação bem curtinha que tem aí na página 112.
que ele consiste o seguinte, tanto que o nome já diz, teorema do resto. Ele serve para quando a divisão do polinômio pede só o resto, tá? Então, o resto de um polinômio, ele será da seguinte maneira, simples assim. Você pega a raiz do divisor, do jeito que a gente fez. Então, por exemplo, era x menos 2, o que a gente fez. A raiz é 2, x menos 2 igual a 0, x igual a 2. Se deu 2, você vai lá no polinômio, que é o dividendo, e calcula o valor numérico de p de 2, que é a raiz desse divisor. O resultado que der é o resto. Tá vendo aqui, ó? Então notem aqui, olha, deixou até de vermelho aqui nessa imagem que eu peguei aí na internet. Ó, x menos a é o divisor. Quem que é a raiz? A raiz é o a, certo? Ele vai passar para o lado positivo. A raiz é o a. Então, eu vou pegar o polinômio px e vou calcular o p de a, que é a raiz do divisor. E aí, esse p de a, o resultado, que é um valor numérico, estou calculando um valor numérico, certo? Vou substituir o x pelo número. Ele vai dar esse r. Para ficar mais claro, eu coloquei aqui, né? Achei aí uma imagem aqui também, né? Não foi eu que fiz, mas achei essa imagem aí que mostra o teorema do resto exatamente com este exemplo aí. Então, olha, eu quero que, ó, tanto que notem aqui, ó, calcular o resto. Então, o comando é esse, certo? A gente só vai usar isso, calcular o resto da divisão deste polinômio p de x por este polinômio x menos 2. Então, eu vou lá e calculo a raiz do divisor, que deu 2. Então, eu vou no P e calculo o valor numérico para 2. P de 2. O resultado é o resto, certo? Ele até colocou aqui, ó, já. O resto de x. O resultado é o resto. Como é que calculo o P de 2? É aquilo que eu citei, valor numérico. Pega o x e coloca 2 no lugar e calcula. Deu menos 7. Ou seja, a divisão deste polinômio por esse dá resto menos 7. O quociente, a gente não sabe. Ah, tem como fazer, utilizando aquilo lá. Aquilo que a gente viu lá no primeiro, certo? O divisor vezes o quociente mais o resto é o polinômio. Mas, olha, é impraticável. Para mim, pelo menos, é impraticável. Eu acho que Briot-Ruffini é muito mais fácil. E aqui, para ficar claro, né? Para não ficar sombra de dúvidas, eu deixei o link que ele vem aqui, sensacional, né? Tem que dar os créditos aqui. A pessoa, esse teorema do resto é conhecido pelo teorema de D'Alembert. Aqui ele fala, eu não sei pronunciar. Aqui tem até narrado o teorema. Brasil Escola. O teorema de D'Alembert é uma D'Alembert. consequência imediata do teorema do resto. Sensacional, certo? Para a divisão de polinômios Sensacional. do tipo Tem vários x, exemplos aqui. o teorema do Tem resto vários diz que um exemplos polinômio aqui. x, E dividido aqui, por um binômio deixa x eu haverá parar, resto né? n igual a p. Ficar falando eu, ficar Para. falando ela aí, não dá. Bom, aqui, ó, este aqui, era bom que vocês dessem uma estudada e utilizassem até no praticar no caderno, seria muito bom, né? Apesar de estar enorme a aula já, né, gente? Mas é o que dá. Notem aqui, ó, que ele fala o seguinte, ó, este polinômio tem uma variável aí no meio, desconhecida, o m. Dividido por este polinômio x menos 2, o resto era 6. Então, como a gente pode utilizar o teorema do resto para poder encontrar um coeficiente desconhecido aí, né, que tem uma variável dentro? Muito bacana, tá? Muitos exercícios aqui para vocês. Então, utilizem isso aí para dar uma reforçada. E aí, certo? Hora de praticar no caderno, aquela hora que vocês adoram. Como a aula está extensa, né, a gente está em véspera de prova, tem a solução inclusive e o desafio que vocês vão postar lá. Então tá aí, apresentei vários teoremas. A gente tem essa divisão, esse polinômio dividido por esse. Façam do jeito que vocês acharem melhor aí, que vocês gostaram mais aí, acharam mais interessante. Aqui eu vou deixar alguns exercícios complementares para vocês, tá? Para dar aquela reforçada em quem ficou meio balançado ainda, tá? Ficou muito então, bastante exercício aí, os exercícios da apostila e a tarefa mínima na plataforma Plural. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Até mais.